Muito boa noite a todos. Espero que estejam a ouvir-me bem. Eu começo por agradecer aos meus amigos Pedro Vaz e Pedro Franco pelo convite para estar perante esta ilustre audiência. Pedro, que grande partida tu me pregaste. Vamos a isto. Falar de superbrands perante quem sabe tanto de marcas, perante economistas ilustres, gestores, é um grande desafio, mas eu decidi aceitá-lo. Eu vim aprender, não vim ensinar, vim aprender, mas decidi aceitá-lo porque acho que posso deixar alguns motivos de reflexão entre quem sabe. Eu começo por dizer que há males que vêm por bem, e digo isto também na versão da linguagem cristã. Deus escreve direito por linhas tortas em relação ao nosso país. O nosso país, que tanto tem andado nas bocas do mundo desde 2010, tanto tem sido falado, agora está a ser falado também pela positiva, porque muita gente descobriu. E eu falo em particular de pessoas que sabiam que havia um país, nomeadamente os americanos, havia um país do outro lado do Atlântico, sabiam umas coisas de descobrimentos que nós tínhamos feito e pouco mais. E agora começaram a procurar na internet, entre amigos, quem já visitou, e começaram a passar informação. E a verdade é que, por causa desta crise em que estamos, passámos a ser vistos e passámos a ser visitados, e quem vem volta e traz amigos. Portanto, isto é interessante. Aliás, até trouxe aqui uma vertida em forma de notícia, um estudo, uma conclusão de um barómetro que tem precisamente por título "Crise não está a prejudicar a imagem turística de Portugal no estrangeiro". São notícias pela positiva que nós devemos trazer a estes fóruns e não só, também às antenas de televisão e internet. Os estrangeiros vêm e ficam encantados, os que não vêm têm muito interesse agora. Eu encontrei aqui há dias uma turista, imaginem, na Basílica de São Pedro em Roma, conversámos, ela era da Califórnia, perguntou de onde éramos, dissemos que a família disse que era de Portugal. Muito bem, estou a pensar em visitar. E eu perguntei-lhe de onde é que era, ela era da Califórnia, como disse, e expliquei-lhe, passei a explicar-lhe qual era a origem da palavra Califórnia, ela não sabia. Então expliquei-lhe, sabe, há uma praiazinha muito pequenina, na Arrábida, que é na costa portuguesa, que se chama Califórnia, já se chamava muitos anos antes da sua terra se chamar Califórnia. E expliquei-lhe que tinha sido o nosso cabrilho que lá chegou e lhe pôs o nome da terra. A senhora ficou maravilhada, então acho que vem ainda com mais gosto. Bom, o desafio que eu vos trago, isto para além do que produzimos bem nos setores tradicionais dos vinhos, de calçado, telecomunicações, muita coisa que fazemos bem. O desafio que vos trago é tirar proveito desta visibilidade e transformar Portugal numa super brand internacional. E é possível. Eu passo a explicar aquilo que eu entendo do que aconteceu no mundo até agora e como podemos tirar proveito do que nos está a acontecer. Antes desta crise sem precedentes, nós víamos o poder das empresas multinacionais no mercado global e ficámos todos com uma ilusão. Era de que as empresas e as instituições económicas se tinham definitivamente tornado metanacionais. A noção de nação parecia obsoleta. Tudo o que importava era decidido a nível superior, o quadro de nação era coisa do passado, a ideia de nação como comunidade de valores e interesses, muito para além da esfera económica, parecia que não interessava. Era uma coisa que cheirava a anos 50 e 60, um período pós-guerra na Europa em que as nações se olhavam ainda com desconfiança a ver se aparecia mais alguma a querer dominar as outras. Bom, com a integração europeia, com a liberalização e do comércio e o crescimento da globalização, estas diferenças foram se esbatendo, a competição entre nações tornou-se numa competição entre regiões, algumas abrangendo vários países, outras dentro de próprios países, a competir entre si. Alargou-se a competição entre cidades. Por exemplo, aqui bem ao lado, em Espanha, entre Madrid e Barcelona, é um simples exemplo, mas há muitas no Brasil, na Argentina. Entretanto, com a crise financeira, a partir de meados de 2007, e com o colapso de grandes instituições financeiras, o que é que nós vimos? Vimos Estados a salvar bancos e a salvar setores da atividade económica, como, por exemplo, a indústria automóvel nos Estados Unidos. Vimos os contribuintes a serem chamados a assumir muitas dívidas insustentáveis para as empresas e para as instituições que as tinham cobrado. Vimos Estados a cobrir com garantias emissões de dívida vitais para essas empresas. E vimos bancos a comprar dívidas dos países, nomeadamente no nosso, porque já não havia empréstimo externo. E, portanto, o mundo parecia e ficou, de facto, virado ao contrário. Vimos lucros privados que tinham sido crescentes e, entretanto, começámos a ver prejuízos nacionalizados. Saldo disto tudo, a velha matriz da organização humana, que é a nação,
assumiu de novo um lugar dianteiro. Seja porque teve que assumir riscos e compromissos das tais instituições, seja porque as nações ficaram elas próprias com suspeita de incapacidade de pagar o acumulado e, portanto, ou pagavam no conjunto ou não conseguiam pagar. E, portanto, é esta a herança que temos. Redescobrimos agora todos que é pela nação no seu conjunto e pela capacidade e vitalidade e imagem externa que tem, que se faz uma coisa tão simples que interfere tanto no nosso bolso, que é o rating da República. E por consequência das empresas privadas, do Estado, dos bancos e por aí adiante. O brand de nação assume assim um lugar vital nos mercados financeiros. E esta imagem de nação, ou este conceito, é mais do que o país, o Estado constituído pela organização política, povo e território, é mais do que isso. É uma comunidade com personalidade. E é isso que distingue umas das outras. Pelas melhores e pelas piores razões, acho que nós percebemos que a matriz nação é cada vez mais importante e temos que a valorizar. Eu sou um otimista. Eu acho que ainda bem que a matriz nação voltou. Acho que nunca se devia ter perdido essa noção. Acho que somos capazes de recuperar a nossa imagem de nação. Acho que somos capazes de o fazer chamando os mais e os menos afortunados, os mais e os menos ricos, os pobres e os remediados. Todos fazem parte dessa marca, dessa grande marca. Devemos olhar para a nossa velha e nobre nação, acarinhá-la, melhorá-la e agradecê-la. E para isso temos que estabelecer um bom pacto de comunicação global para combater os aspectos negativos, porque eles existem, como é óbvio. E nós tivemos até uma pequena ajuda, vou contar outro caso. Fica aqui uma ideia para a ICEP. A senhora Merkel veio cá, esteve connosco. E eu perguntei-lhe lá no Forte São Julião da Barra, perguntei-lhe, entre outras perguntas assim mais complicadas, mostrando que o país está a resolver a crise aumentando os impostos, perguntei-lhe o que é que achava dos portugueses, de Portugal. E ela lá foi elogiando o país e depois disse que sim senhor, quando se retirar do cargo de chanceler, vem passar férias a Portugal. E aqui está a sugestão para o ICEP. Cortem aquela frase, nós damos o vídeo, vão ao arquivo da SIC, damos o vídeo, e façam uma mega campanha mundial com aquilo, porque aquilo é fabuloso, é valiosíssimo. Bom, portanto, nem precisam de pagar a produção do vídeo, está feito. Eu acho que devemos acarinhar e potenciar e proteger as boas marcas que já temos. Quanto mais superbrands tivermos, melhor. Mas nesta guerra estratégica pela afirmação das nossas superbrands é preciso reter lições do passado. É preciso acabar com a ideia de que as pessoas acham que quem tem o melhor plano de comunicação ganha. Não é assim. As pessoas não comem tudo que lhes dão, de bom grado. São criteriosas e ainda bem, cada vez mais. Toda a gente exige que lhes digam a verdade, é cada vez mais assim. E é um lugar comum dizer que as marcas têm de corresponder a produtos e serviços bons, com certeza. Sim, mas já não chega. As marcas têm que se associar a causas sociais, a programas e ideias de sustentabilidade e de responsabilidade social. Muito tem sido feito nesta área nos últimos tempos, desde a sustentabilidade ambiental, a vertente da responsabilidade social, empresas que canalizam parte dos lucros para plantar árvores, para comprar equipamentos para hospitais. Temos aqui seguramente gente dentro desta sala que fez ou está ligada a quem fez este tipo de iniciativas. Temos bons exemplos da SIC Notícias, sem prejuízo dos outros, da SIC Esperança, perdão, da doutora Mercedes Balsemão, da doutora Isabel Jónica, o Banco Alimentar. Trabalhamos por uma causa que é engrandecer esta nação e levar toda a gente a trabalhar em conjunto para a tornar ainda mais forte. Mas isto também ainda não chega. Falta uma área importante. Com toda a clareza, já estão habituados a que eu diga o que penso com clareza. A ética nos negócios. Faz falta ética nos negócios. Ética, sentido de pertença, de comunidade, de Estado-nação que somos todos nós. Ética onde, como e em quê? Eu vou dizer muito concretamente, na passagem da fatura ao cliente, a todos os clientes, na declaração de vendas reais ao fisco, na contabilização de preços de transferência verdadeiros e não empolados para baixar impostos, na fixação de preços aos clientes, na sã concorrência com outras empresas do mesmo setor, sem abuso de posição dominante, ética na relação entre empregador e empregado, na relação com os chamados stakeholders de todas as instituições ou empresas, na relação com os acionistas presentes e futuros. Nós chegámos a uma situação em que grandes empresas deixaram de estar focadas na produção de bens ou serviços e passaram a ser centros de gestão de dívidas. E sabemos bem o que é que isso deu. Passaram a desrespeitar o passado, alavancaram-se,
puseram em risco a sua continuidade e o seu futuro. Passaram a olhar só para o resultado trimestral, muitas vezes, olhando para lucros crescentes, até um dia em que aparecem todas as surpresas negativas, todas as imparidades. E, portanto, essa ética nos negócios deve levar-nos a compromissos de longo prazo, deve levar-nos a formas de sustentabilidade que têm também a ver com essa vertente. Dizer claramente o bem que existe na empresa e reconhecer claramente e rapidamente o mal que existe, reconhecer as imparidades, para não ficar escondido nas entrelinhas, porque o pior que pode acontecer a uma instituição ou uma marca é não ser ela própria a revelar isso e alguém vir descobrir. E é fácil descobrir nas entrelinhas. Apostas na sustentabilidade ambiental, na responsabilidade social, tudo isso, sem ética nos negócios, não é uma obra completa. Temos de completar a obra. Eu vou contar-vos uma pequena história, não quero roubar muito tempo, mas acho que esta história ilustra bem aquilo que se pode e não pode fazer, o que se deve e não deve fazer para defender uma marca. É a história de um ortodontista, que eu sou cliente com a minha família. E este senhor ortodontista em Lisboa é um homem com nome na praça, é muito ocupado, mas consegue manter o cargo de professor, dá aulas na faculdade, tem muitos clientes, procuram-no pela qualidade do serviço e pela projeção do nome. E lá temos, recebeu a visita de um consultor de uma destas grandes empresas de consultadoria. E esse consultor pediu para visitar a clínica e eles pediram-lhe para dar alguns conselhos. E ele aceitou, por curiosidade. Bom, a primeira pergunta do consultor foi perguntar se ele ganhava o suficiente, que queria ganhar. A resposta foi, ganho o suficiente para remunerar, portanto o ortodontista responde, ganho o suficiente para remunerar a mim próprio, pagar os salários, investir em equipamentos novos, fazer algumas viagens ao estrangeiro para formação, pouco mais, não me sobra muito mais. E o consultor aí disse-lhe, se quiser, eu explico-lhe como passa a ganhar muito mais dinheiro. O consultor ouviu, e no final disse, sim senhor, mas eu não quero o seu plano. Qual era o plano? Era um plano simples, era padronizar todos os atos médicos da clínica, estabelecer tempos rigorosos, cortar os tempos tecnicamente considerados inúteis de conversa com os clientes, pedir um financiamento à banca, ampliar as instalações, contratar mais gente, comprar mais equipamentos. E o ortodontista recusou. Porque se aceitasse, ele percebeu que em breve deixaria de trabalhar na arte, passaria a tratar de gestão, de funding, tudo menos o que sabia fazer. Iria baixar a qualidade de serviço e perder clientes. Descobriria também que tinha a clínica hipotecada e que com a queda do mercado provavelmente perdia clientes, até pela queda da qualidade do trabalho, e portanto deixaria de ter um negócio personalizado. E ele recusou o plano e a crise não o afetou muito. E eu agora digo aqui assim faço aqui uma pequena referência a um colega dentista que se meteu naquelas aventuras de se alavancar e agora está aflito. Se calhar muita gente sabe de exemplos. Bom, eu não quero aqui advogar a teoria de que não devemos trabalhar com a banca. Pelo contrário, a banca, precisamos dela cada vez mais. Fizeram algumas asneiras, mas é gente que trabalha bem, trabalha para o país e continuará a trabalhar. Mas cuidado com a alavancagem, porque isso também é uma vertente que depois se descobre que, afinal, aquele caminho exagerámos e agora temos que pagar ou não podemos pagar, portanto, o melhor é ter muito cuidado com isso. Temos que apostar em negócios sustentáveis. Fizemos também outros desvios do nosso caminho, como, por exemplo, inventar mercados, criar mercados artificiais, impostos de cima por alguns interesses, digo claramente, impostos de cima por alguns interesses, ligados ao Estado e dependentes do Estado, e fingindo que eram genuinamente privados, e negócios que foram lançados, baseados em estudos de procura de tráfego, de ocupação, de aeroportos e de outras coisas por aí fora, que eram irrealistas, como sabemos. E, portanto, foram estudos que serviram para se lançar negócios que não tinham mercado, e, portanto, era artificial. E isso não é sustentabilidade. Se quisermos continuar a estar no mundo dos negócios com sustentabilidade, temos que pensar muito nesse caminho e evitá-lo e procurar o que de facto é sustentável. Bom, eu acho que a Superbrand Portugal pode ser potenciada, pode ser lançada, pode ser reafirmada. Este é o momento, é a oportunidade. Eu acho que toda a gente aqui nesta sala concorda com esta vertente da necessidade de ética nos negócios, para além das outras vertentes que já existem de responsabilidade social, ambiental e por aí fora. Eu estou certo que as superbrands incorporam esta tendência e esta consciência. Nesta crise sem precedentes temos que resistir por todos os meios e esta vertente
os instrumentos e o ânimo para resistir. E eu aqui tenho que dizer que vocês são os resistentes. E tenho que dizer também, vocês são as pessoas que garantem os meios para os nossos patrões nos pagarem o salário. Que trabalhamos num setor que depende da publicidade, depende das marcas e, portanto, é a primeira coisa que nós devemos fazer. No ato de humildade é dizer, sim senhor, vocês trabalham para que nós existamos. Portanto, obrigado por isso. Eu queria também, para terminar, dizer que tenho uma alegria grande de estar nesta sala, com gente que tem esta visão global, sabe o caminho para passar a linha do horizonte para lá, sabe o valor de todas estas vertentes que falámos. Alguns são jovens, mas já têm provas dadas. E há outros que eu digo com emoção, que foram temperados pelos ventos de muitas crises. Tornaram-se mais resistentes e estão naturalmente vacinados contra crises. Portanto, sabem sempre olhar para mais longe. Os mais novos têm que aprender com eles. Esses aqui estão e vão continuar a dar-nos lições e para os mais novos aprenderem. E é gente que sabe o valor das marcas, sejam elas de origem nacional ou estrangeira, atuem ou não no país, ou no país virados para o estrangeiro ou no próprio estrangeiro, ou no estrangeiro. E, portanto, quanto mais forte for a sua super brand, quanto mais forte for o seu projeto, mais forte é a nossa super brand Portugal. E mais projeção terão as nossas empresas e os nossos empresários. E isto numa altura em que precisamos absolutamente de reforçar a nossa internacionalização e de vender mais bens e serviços no exterior. E, portanto, eu acho que temos aqui gente com muito valor que nos ajuda a isso e que potenciará o nosso país e seguramente que afirmará a super brand Portugal. Muito obrigado.